15:1 diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. E por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos entreguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim creste. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, está comprovado, está selado, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Visto que a morte veio por um homem, também por meio de um homem a ressurreição dos mortos. O verso de número 32 diz assim: se como um homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Até aqui. Vocês sabem, agora falei agora há pouco de coisas que foi do meu coração. É o que me move, é o que me impulsiona. E esses camaradas, um deles, o apóstolo Paulo, que escreveu isso, foi alguém que teve, como eu falei agora aqui há pouco por alguns irmãos, o coração marcado em japonês, como nós falamos, kokuin, foi marcado. Uma marca de kokuin é um selo que é penetrado em uma chapa de ferro ou uma peça, qualquer coisa, que só sai se você pegar uma lixadeira e tirar aquilo dali. Foi marcado. E a escola desses apóstolos, dentre tantos esses que Paulo referiu aqui, que foi visto por Tiago, por Pedro e por mais de 500 irmãos, a escola deles não foi uma escola teológica. O que impulsionou e motivou esses homens não foi estar aos pés de Gamaliel ali e aprender, não. O que motivou estes homens a pregar e dar a sua vida foi motivado pela morte e a ressurreição de Cristo. A escola deles foi ter tido o privilégio de andar 3 anos com Jesus e poder ver um homem, um ser humano como Deus quer que nós sejamos humanos.
É poder amar como ninguém tinha amado até aquele momento diante dos olhos dele. Foi ter o privilégio de ver alguém perdoar como ninguém havia perdoado. Foi ter tido o privilégio de ver prostitutas se curvar e se render aos pés dele, chorando em lágrima por ter sentido um coração humano. Um coração que expressou e doou amor diante de um lixo, de um trapo que era uma prostituta diante de uma sociedade. Foi poder dar um coração, num olhar. Essa foi a escola desses discípulos. Essa foi a matéria dada a eles, para que eles pudessem estudar e ver o humano, o homem. Essa foi a escola deles. Foi poder ver os milagres, ter a oportunidade de ver o sobrenatural se manifestar neste mundo natural, material, visível, apalpável. É ver o cego de nascença poder ver. Era ver os coxos poder recobrar a saúde. Essa foi a matéria que Jesus deu a ele para eles estudarem. Eles viram com muita clareza. Mas eles estudaram, mas chegou a hora deles sentarem na cadeira e ter a prova, fazer a prova. E que prova foi essa? Foi diante daquele sofrimento naquela cruz. Ver aquele homem ali, que tinha todo o poder de invocar os céus e vir mais de 50 mil legiões de anjos ali para defendê-lo. E ele ali quieto. Aquela foi a prova dos discípulos. Foi quando o batiam e ele calado, sem falar nada. Aquilo aí foi a prova para os discípulos. A prova para ele foi quando Jesus, depois de ser ultrajado, ferido, machucado, dizer mais aquela palavra para eles: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E a prova para os discípulos foi eles ter visto ali Jesus render o seu espírito, entregar e morrer. E ele ser ali abandonado naquela cruz. Porque ali ele foi abandonado. E foi tirado daquela cruz por um pedido de um homem chamado José de Arimateia e levado e colocado no sepulcro. Essa foi a prova dos discípulos. Mas a Escritura diz que ao terceiro dia, a morte não pôde conter o nosso Senhor Jesus. E ele ressuscitou. Mas foi só uma prova que não tinha a certeza que eles tinham sido aprovados. Eles receberam aquela matéria de ver tudo isso. E nós podemos ver que mesmo depois da ressurreição, eles foram ao túmulo e viram que o túmulo estava vazio. Eles ouviram Maria dizer: eu vi o Senhor. E eles ficaram naquele impasse: será que é verdade ou não? Mas depois que Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu a eles, a Pedro, a Tiago e mais esses 500 irmãos depois para o Paulo, ali eles tiveram a certeza que Cristo tinha sido ressuscitado. Mudou toda a história. Mudou toda a história, porque o homem Jesus, que encarnou o Cristo de Deus, venceu a morte. Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós analisamos a ressurreição de Cristo, algo hoje, como muito, se aconteceu, amém, se não aconteceu, amém. E isso tem sido dúvida da maioria dos cristãos, daqueles que professam a fé, que confessam comungar a mesma fé, buscando evidências, buscando se Cristo ressuscitou. Sabe por quê? Se Cristo ressuscitou, toda a Escritura é verdade. É verdade que Moisés abriu o mar. É verdade que saiu água da rocha. É verdade que o sol parou. É verdade que houve praga no Egito. É verdade que um anjo desceu e destruiu o exército dos assírios. É verdade toda a Escritura. É verdade que houve um dilúvio
haverá um juízo na terra, porque ele venceu a morte. A ressurreição de Cristo é o fim para toda a verdade e é o começo para toda a luz do entendimento. E foi nessa revelação que esses apóstolos entregaram suas vidas. Porque este mesmo camarada que escreve esse texto aqui, revelando a morte e a ressurreição de Cristo, diz lá em Atos 8, no final do Atos 7:59, diz que estão apedrejando a Estevão. Estevão olha para o céu e vê, diz a glória de Deus, Deus e Jesus à sua direita. Ele viu os céus abertos, e esse Saulo está lá olhando. Mas ele é um camarada que persegue somente. Ele é um cara que vê aquilo e depois lá em Atos 8 diz que deixaram as roupas aos pés dele e ele consentia na morte de Estevão. E tudo isso vai movendo esse cara, ele vai dizendo o que motiva esse camarada. O que motiva tão grande ousadia e tão convicção. E ele não entende isso. Porque até então Paulo, muitas vezes como nós, se movia por um extremo zelo. E zelo por Deus não manifesta o amor de Deus, manifesta ódio. Zelo por Deus, como está em Atos 22, que ele diz assim, que ele entrava em casa, metendo homens e mulheres, e matando por zelo. Zelo manifesta amor e ódio, mas amor faz dar a vida. E em 26, ele já está totalmente quebrantado. Que foi lá em Atos 9 que ele teve esse encontro com Jesus. Jesus aparece e ele diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E lá no 26 ele vai dizer assim, olha, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é para ti, recalcitrares contra aguilhões. É tipo um boi que dava coice na ferradura. Ia se machucar. Então toda vez que Paulo matava alguém, ele estava vendo ali aquela fé, aquele negócio inabalável, que não negava, ele não entendia, até que o dia que Jesus vem contra ele, e ele muda. Mas o que motivava ele maltratar, matar e meter nas cadeias essas pessoas, e elas não negavam? Era a certeza da ressurreição. Era o que motivava essas pessoas, esses irmãos. E eu pergunto, será que o que tem nos movido a este lugar, aquilo que nós declaramos que comungamos de uma fé num Cristo ressurreto, é zelo ou é revelação da morte e da ressurreição de Cristo? Porque se Cristo ressuscitou, tudo tem que mudar. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós temos que, por obrigação, aplicar em nossas vidas a revelação da palavra. Será que é zelo que tem movido a tua vida? Porque o zelo, ele está baseado naquilo que eu creio, nos meus preconceitos. Zelo faz eu defender, não o amor de Deus e a vontade de Deus, mas defender as minhas convicções. Paulo, em Romanos 10, ele vai dizer assim, escrevendo os Romanos, ele vai dizer, falando dos romanos, daqueles que eram compatriotas dele, ele vai dizer, olha irmãos, a boa vontade do meu coração hoje, um coração transformado, um coração que recebeu a revelação do Cristo ressurreto, hoje a vontade do meu coração é para que eles sejam salvos, porque eu, como judeu, dou testemunho deles, que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porque rejeitaram a justiça de Deus e decidiram se firmar, se estribar em seu próprio entendimento. É o zelo que faz você permanecer diante de regras e não diante da liberdade. É o zelo que faz eu e você não perdoarmos. É o extremo zelo. Porque como é possível um pastor, como é possível um pastor cristiano, alguém que prega, fazer um negócio desse? Isso não é possível. É possível sim. Porque eu sou homem.
convicção da morte e ressurreição de Cristo. Porque eles entenderam, após a sua ressurreição, que é ser humano e ser guiado pelo Espírito de Deus. É zelo quando eu não compreendo a tua forma de agir e de pensar. Mas é a certeza da ressurreição, quando em meio a tudo isso, eu sei que aquele que morreu, que padeceu, por você, por mim que é, mas ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, muda toda a história. Porque se ele morre pelas tuas falhas, ele morre pela tua perfeição e permanece lá no túmulo, seria somente uma manifestação, talvez de emoção, de compaixão. Não, mas quando ele morreu, entregou a sua vida por mim, por você, apesar das imperfeições, ele ressuscitou para dizer: aquilo que eu fiz tem sentido, está selado e está acabado. Então ele tem valor, ele sempre terá valor, porque eu venci a morte e ressuscitei para que pudesse dar a vida a ele. Então é certeza e clareza da ressurreição ou é zelo em que nós temos nos movido? O que tem nos motivado aqui? Irmãos, para e pensa. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E que fato é esse que tu tem? Que convicção é essa que você tem? Você não vai achar nenhum fato histórico para comprovar que Jesus ressuscitou. Não tem! Você tem um túmulo vazio. Mas se você não olhar com os olhos da fé e ter essa certeza, você só vê um túmulo vazio e acha que aquilo ali foi tramóia. Mas eu te dou um fato. E esse ninguém tirou dos apóstolos, ninguém tira de mim. O fato que Jesus ressuscitou, eu digo a vocês, eu tenho um fato. Sabe qual é o fato que Jesus ressuscitou? Porque eu, cristiano, nascido em 29 de abril de 1977, eu ressurgi dentre os mortos. Esse é o maior fato. Até os 25 anos de idade, eu vivia no império das trevas. Mas naquele dia que eu, sem conhecer a Cristo, não sabia o que era Cristo, mas eu fiz uma oração sincera diante de Deus: se tu existe, vem, tira isso do meu coração. E ali eu tive uma visitação sobrenatural e mudou a minha história faz 16 anos. Então, o fato que ele ressuscitou, eu ressuscitei porque ele me libertou. E ninguém rouba esta convicção de mim, como roubou daqueles apóstolos. E ela está à disposição de você, de mim. E isso é o que me move. E toda vez que eu me deparo com o meu semelhante, com o humano que é, como eu erro, eu olho para o sofrimento, eu olho para aquele túmulo, mas eu olho para a ressurreição. Ele ressuscitou, então a história muda tudo. Eu tenho que olhar como ele olha, eu tenho que abraçar como ele abraça, eu tenho que ser mergulhado em misericórdia como ele foi e sempre será mergulhado em misericórdia. Então eu tenho que abrir meu coração. E essa convicção me liberta de todo zelo. E eu posso compartilhar o meu coração. Muda toda a história, querido. Saia daqui com esse barulho, meditando na ressurreição de Cristo, porque ela muda toda a história. Ela muda o curso da nossa vida, ela muda a maneira de pensarmos. Estava conversando com o irmão, eu não sou pregador de pregar tópicos e subtópicos, não. Eu posso muito bem passar uma semana sentado elaborando o sermão, mas eu não quero pregar nada que eu ache bonito. Evangelho para mim é muito simples. Evangelho é tirar da Escritura aquilo que ele me mandou fazer, aplicar na minha vida e transmitir a você. Isso é Evangelho. Eu não preciso complicar. Mas eu entendo
e me esforço porque eu sei que Ele ressuscitou. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Cristo ressuscitou. Você já teve essa revelação. Então, o que Paulo diz? Irmãos, venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, o qual ainda perseverai. Lembra, irmão, do que Jesus fez a ti? A você? Ninguém vai roubar essa convicção para mim. As pessoas perguntam, mas não tem fato histórico de Jesus que Ele ressuscitou? Não tem. Eu falo, eu sou. Porque eu sei como Ele me ressuscitou. De uma noite para um dia. De um pedido sincero, sem eu conhecê-lo. E Ele veio e me libertou. Me ressuscitou. Ele me libertou, como disse Paulo em Colossenses 1:12, Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do seu amor. Do Filho do seu amor. Eu não sei, nessa manhã, o quanto essa verdade está tão apagada, tão fria no teu coração, no teu espírito, meu irmão, mas eu te digo, Jesus ressuscitou. Traz isso à tua memória, vê o quanto Ele já fez. Não diminui, não reduza essa tua convicção às circunstâncias presentes, momentâneas. Como eu acabei de falar agora há pouco, antes da mensagem, tudo passa, meu irmão. Só tem paciência, tudo passa nessa vida. Só peça sabedoria ao Senhor para como você deve lidar no momento das circunstâncias desfavoráveis. Porque é nesse momento que nós tropeçamos, é nesse momento que nós atamos fardo pesado. Então tenha sabedoria, cale-se, espere, porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas o que você tem que ter no teu coração é isso: Jesus ressuscitou. E Ele mudou a minha vida. Pastor, mas eu estou aqui porque um dia, sabe, eu tive um relancezinho assim de algo sobrenatural, mas aquilo passou, então eu estou aqui porque a minha família vem, meu filho gosta, minha esposa, meus amigos, eu achei um ambiente que eu me sinto bem. Mas eu quero te motivar, te incentivar, que você faça assim, a tua oração sincera ao Senhor. Irmãos, eu não conhecia nada, sempre tive a consciência de um Deus, eu sempre tive. Mas eu não tinha entendimento. Vocês sabem que uma pessoa ter 25 anos de idade, ver aquela na igreja católica, ver aquele lugar, um Cristo numa cruz, e não saber o que é aquilo? Era eu. Quem me conhece sabe como eu era. Eu não tinha, tá aí o Robertinho que foi criado, ele sabia tudo aquilo. Eu só vinha dizer ao filho de Deus, o que ele fez, por que ele está aí? Eu não sabia disso. Mas quando um dia, o pastor Danilo chegou diante de mim e disse: ô meu, você está zoadão, você está precisando de Deus. Falou, tem um barato meio louco aí, um bagulho meio estranho, que o povo ora, um negócio meio doidão aí. Vamos lá. Eu fui nessa reunião. E lá naquele lugar, num parque, no escuro, só eu resolvi naquele coração endurecido. E tinha sido uma semana anterior tão perturbada, de violência, de toda espécie, de destruir famílias, de levar pessoas à depressão. Quem conviveu comigo sabe do que eu estou falando. Naquele momento, um coração como esse, todo dilacerado, um lixo da sociedade, alguém que nem queria estar perto de mim, vergonhoso. Foi um dia ter ouvido que meu pai disse que ninguém queria estar perto de mim. Os amigos chegavam dizendo: ninguém que quer estar perto do teu filho, aquele é problema. E esse Jesus que ressuscitou, ele estava esperando aquele momento. E eu, no meu coração endurecido, naquele sentido de
de sem saber o que fazer. Mas eu levei meus olhos ao céu e disse: Deus, se tu existes, limpa o meu coração. E eu posso procurar palavras em dicionário, na filosofia, em qualquer outro lugar para expressar o que eu vivi naquele momento. Eu não vou encontrar, porque eu fui visitado por uma visitação sobrenatural. Ele veio com aquele amor. Eu posso hoje dizer que foi aquele mesmo amor que alcançou aquela prostituta. Foi aquele mesmo amor que alcançou aquelas pessoas na antiguidade. Me abraçou, me acolheu, me perdoou, me lavou e hoje eu estou aqui. Essa é a convicção que eu tenho, que Ele ressuscitou, porque Ele vive. Esse Cristo ressurreto é real. Mas Ele precisa ser real para você, senão você vai ser um zeloso e não vai ter a convicção da ressurreição. Mas essa foi a minha experiência, a tua é outra, será outra. Então, nessa manhã, desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, que Cristo quer te iluminar. Eu tive essa experiência. E nenhuma explicação humana. Não há explicação humana para o que aconteceu na minha vida. Mas eu estou aqui para dizer que Cristo ressuscitou. Que palavra simples essa? Todo mundo sabe. Não, você já ouviu falar que Cristo ressuscitou. Ouvir falar uma coisa. Saber é muito mais do que ter ouvido. Saber é ter a certeza, a convicção. Para dar a sua vida. E vamos entender isso. Eu vou te dizer o que eu entendo que é dar a vida pelo próximo. Dar a vida para o próximo, para mim, não é assim, assim, eu vou morrer ali, o carro vai te empurrar, o carro me bate no morro. Isso é muito simples. Dar a vida por outro é aceitar como ele é. Dar a vida por outro, pelo outro é se esvaziar de si mesmo e aceitar o outro como ele é. Porque foi assim que Cristo deu a vida por nós. Isso é dar a vida pelo próximo. Isso é dar a vida pelo teu semelhante. Por isso eu falo nessa manhã a você, meu irmão. Vai falar com Ele nessa manhã. Fala com Ele como está o teu coração. Fala com Ele segundo a sinceridade do teu coração. De Deus, olha, eu nunca senti isso. Talvez você nem vai sentir. Mas você pode ser tomado de uma revelação do Espírito Santo, da ressurreição de Cristo, e tua vida vai mudar para sempre. Porque é isso que eu falo para vocês nesta manhã. Nunca mais sejam zelosos, mas seja alguém que recebeu a completa e absoluta revelação da ressurreição de Cristo. E tudo muda. Porque para muitos Cristo foi só um profeta. Foi só um espírito muito elevado. Para muitos, Cristo é alguém que realmente soube expressar aquilo que a humanidade não tinha experimentado. Não. Cristo é o Deus encarnado. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Cristo é o amor de Deus no homem. Por isso eu concluo aqui. Se você receber esta revelação da ressurreição de Cristo, tudo vai ficar muito fácil para você. Vai acabar essa canseira da vida. Esse jugo da vida acaba. Essa canseira de querer servir a Deus, no sentido de ritual. Essa canseira de querer amar Deus, expressar sentimento que você nunca consegue. De um Deus que está lá não sei aonde, que você não vê. E nunca ninguém verá nesse sentido. Disse Tiago. Disse João.
Porque para mim, talvez para vocês, adoração é quando eu choro. Adoração é quando eu sinto um arrepio. Isso é adoração. Se eu não sentir isso, não foi adoração. Não, querido. Quando você tem a certeza, a convicção da ressurreição de Cristo, que é um fato, acaba tudo isso. Porque eu vou entender que aquela morte foi o que ele viveu. Ele adorou a Deus, ele serviu a Deus e ele amou a Deus na vida do próximo. Então, se eu entendo isso, que ele morreu por essas verdades, eu vou ter a revelação pela ressurreição dele, que em 3 dias que ele ressuscitou, então eu vou acabar com essa canseira, no sentido que, a partir de hoje, eu entendi que Deus quer ser adorado. Quando eu olho para você e reparto o meu coração, eu divido meu coração contigo, você está adorando a Deus. Quando eu tenho essa revelação da ressurreição de Cristo, eu paro da canseira de trabalho, sabe? Um trabalho que canseira. Porque eu entendi que o Cristo que morreu e ressuscitou, Ele quer ser. Deus quer ser servido na tua vida. Quando eu entendo que Cristo morreu e ressuscitou, eu entendo que Deus decidiu ser amado através da tua vida. Foi através da tua vida que Deus decidiu ser amado. Então acaba com essa canseira, querido. Se aquela morte foi por você e foi por mim, então aquela ressurreição foi para confirmar que você tem valor, que eu tenho valor, e que Ele escolheu ser amado em você. Deus escolheu ser servido em você. Deus escolheu ser adorado através de um coração repartido que eu faço para você e pronto, acabou. Jesus não poderia ensinar isso de forma muito clara para toda aquela multidão que ouvia ensinar hoje para nós, quando ele conta para um escriba sobre qual era o maior grande mandamento. Jesus diz: olha, ama a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo a ti mesmo. Então esse escriba te pergunta a Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Irmão, aí Jesus vai esmiuçar a história da humanidade. Jesus ali, sabe, pessoas entendem aquela parábola como aquela revelação como algo, vão dando sentido para tudo. Eu acho muito simples. Jesus conta a história. Olha, preste atenção na história. Diz assim, olha, que descia de Jerusalém para Jericó um homem. E esse homem, ele caiu na mão de ladrões, de salteadores. E esses homens, depois de roubar todos os seus bens, bateram nele, feriram e deixaram semi-morto. Aí Jesus vai contar, ele vai formar um cenário. Ele vai dizer assim, olha, por acaso, coisas corriqueiras da vida, descia por aquele caminho um sacerdote. E quando ele viu aquele homem semi-morto, ele passou de largo. De igual modo também vem um levita. Sacerdote, preste atenção aqui, sacerdote, símbolo da adoração. Passou de longe. Levita, símbolo do serviço, passou de longe. Samaritano, disse Jesus, passou um samaritano, viu aquele homem, compadeceu-se dele. Pegou aquele homem, chegou lá, diz que aquele homem se chega perto daquele homem lá. Qual a primeira coisa que o texto diz que ele pegou? Ele pegou vinho e óleo e derramou sobre as feridas. Eu não entendo aquilo ali como sentido meio de sinal, não. Eu tomo lá como Êxodo. Diz que lá em Êxodo, toda oferta diária a Deus, adoração diária a Deus, ela tinha que derramar um litro de vinho e de azeite, aquilo tinha que subir à presença de Deus. Então Jesus está dizendo para esse escriba, olha, esse samaritano que é lixo, ele mostrou na atitude dele o que eu quero, para que eu vim e o que o meu Pai espera. Ali ele mostrou o que é a verdadeira adoração. É te servir a você, é te socorrer. E ele mostrou o símbolo da adoração, que não fez nada. Ele mostrou o símbolo do serviço,
que não fez nada, mas naquele único ato do samaritano, ele demonstrou adoração, serviço e amor, porque ele se compadeceu. Pronto, acabou. Se você entende isso, tudo muda na tua vida. Então, a convicção de que Cristo ressuscitou é que eu entendo que tudo fica mais fácil. Eu passo a valorizar você e te aceitar como você é, e você me aceitar como eu sou. Fica fácil. Caso contrário, todas as ofensas, todas as rejeições, todas as atitudes que nós tivemos até agora, se são contrárias a este sentimento, não é convicção do fato da ressurreição, é um extremo zelo. Que o Senhor, nessa manhã, traga luz ao meu e teu entendimento, mais e mais. E que nós sejamos tomados dessa revelação de Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo. Tudo, meu irmão, tudo vai ficar muito fácil. Tudo vai ficar fácil. A vida cristã, a vida com Cristo é tão fácil, se você permitir que esse Espírito da revelação tome a sua vida e você caminhe com esse entendimento e seja tomado e guiado pelo Espírito Santo, tudo fica fácil. Amém? Fique de pé. Que o Senhor Jesus nos dê essa revelação nessa manhã.